Não se engrandeça na presença do rei, e não reivindique lugar entre os homens importantes. Provérbios 25, verso 6. Tema da semana: Por trás da máscara. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Esse é o nosso segundo encontro com os nossos convidados, com esta dupla. Eu começo agradecendo, porque geralmente no final não dá para agradecer. A gente termina ali bem, em cima do tempo. Quero agradecer muito ao pastor Edmilson Lima e ao pastor Aguinaldo Guimarães por estarem conosco nessas 2 semanas. Pastor Edmilson Lima, ele que é responsável por 2 áreas na Igreja Adventista no estado de São Paulo. Uma é o que nós chamamos de escola sabatina, ou seja, é aquele setor na Igreja Adventista que trabalha várias áreas, entre elas as informações que vêm do mundo inteiro, nós divulgamos isso, o que é feito na missão da Igreja Adventista no mundo, e também trabalha o estudo do nosso guia de estudos, o Lição da Bíblia, ou Lições da Bíblia. Nós motivamos a que cada pessoa tenha esse guia, e eles estudam, as pessoas estudam a cada manhã, a cada semana, esses temas que nós aqui estamos também estudando. E então, aos sábados, as pessoas vão até a igreja e ali temos uma classe do Lições da Bíblia. São cerca de 230 mil amigos e irmãos que nós temos no estado de São Paulo. Eu quero aqui até aproveitar, posso? Por favor, mandar um pastor. abraço Por para os favor. nossos professores que ensinam a palavra de Deus. São cerca de 15 mil professores que nós temos, e nós sempre nos encontramos, nos motivamos, eles são capacitados. Então, um grande abraço aos professores da Escola Sabatina, não somente do estado de São Paulo. E também quero aqui, pastor, já que eu peguei aqui a carona, dar um abraço aos nossos amigos que coordenam a Escola Sabatina, esse guia de estudo em todo o Brasil, não é? Muito bom. É o nosso líder, pastor Edson Schock, ele que tem feito um excelente trabalho, nos motivado, e a gente vê um crescimento em torno da Escola Sabatina. Muito bom. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, é uma honra. Pastor Aguinaldo Guimarães cuida de 2 áreas, que é secretaria e também a área que nós chamamos de missão global, ou seja, levar a mensagem de salvação, plantar novas congregações em todos os bairros e cidades. No seu caso, o senhor trabalha no escritório que está na zona leste de São Paulo e cuida de 2 regiões, zona leste e zona norte da capital paulista, é isso? Isso mesmo. É só na capital ou vai ali? Temos pouca coisa fora da capital, ali na grande São Paulo. E Francisco Morato, Franco da Rocha, ali cerca de 4 cidades ali, Caieiras, anexos na região norte. Ok. Seja bem-vindo, privilégio poder recebê-lo. O privilégio é todo nosso. Eu quero aproveitar, uma semana passada nós falamos do começo lá no Paraná, e mandar um abraço para aquela turma ali do norte do Paraná, turma de Palmital e região, o pessoal ali de Cascavel, de Maringá, um grande abraço. Foram tempos agradáveis que passamos aí juntos e sempre saudosos, e é sempre uma alegria lembrar de vocês. Um abraço, que Deus os abençoe. Ok, vamos orar a Deus nesse momento. Pastor Edmilson, por favor, pedir a iluminação. Oremos. Nosso Deus, Pai querido, é uma alegria estudar Tua palavra, Senhor. Obrigado, porque o Senhor, sendo tão poderoso, nos permite conhecê-lo, a beleza da Tua santidade, Teu poder. E agora vamos estudar. Ó poderoso Espírito Santo, nos ilumine a mente agora, e a cada telespectador que para estudar Tua palavra, queremos entendê-la. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Durante essa temporada, nós estamos estudando o livro de Provérbios, e a sistematização do nosso estudo foi feita pelo professor Jacques Ducan e está neste guia de estudos. Ele é que dá para a gente aí o norte. Lógico que a fundamentação é a palavra de Deus, o texto bíblico. Nós também oferecemos para você que acompanha Lições da Bíblia a revista Princípios. Este é um guia de orientação, planos, os planos que o Senhor tem para você, para a sua família. Você vai encontrar aqui a lógica da existência
e a esperança para a sua vida. É só você acessar o endereço que está aí na sua tela e você vai receber gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Como estamos tendo aí em todos os programas, mais uma vez, neste momento nós teremos o privilégio de assistir um vídeo gravado com o professor Jacques Ducan, ele que é professor de Antigo Testamento na Universidade de Andrews, no Seminário Adventista de Teologia, na Faculdade de Teologia. Com vocês, neste momento, a palavra do autor. Antes de tudo, vamos esclarecer esse problema com a aparência. Não há nada de errado em ter uma boa aparência. Nada de errado com a beleza. Inclusive, a Bíblia valoriza a beleza, a importância da estética, o fato de que Deus criou a natureza e o mundo, e nos criou também bonitos e perfeitos. E a Bíblia enfatiza isso. Essa é uma das razões. A segunda razão é quando isso que eu vejo se torna um critério de avaliação. Você encontra na Bíblia a história de Saul, que era alto e forte, então ele era para ser escolhido. Mas Deus diz, não é esse o escolhido, porque não é o que você vê que é importante para mim. É, na verdade, o que está no interior, aquilo que você não vê. A Bíblia também nos adverte contra o perigo do engano da aparência. Algumas vezes nós criamos uma falsa aparência. Nós estamos fazendo algo que não é verdadeiramente belo. É uma beleza artificial. Quando temos uma flor artificial, ela não é uma flor real. É bonita, mas não tem alma, não tem vida. Então, precisamos ter cuidado, não deixar nossas ações, nosso coração e nossas decisões serem guiadas pelas aparências. Aparentar não significa ser. Um pequeno princípio aqui é: o essencial é invisível aos olhos. O que você não vê, isso que é importante. Isso é o que a Epístola de Hebreus fala quando define fé baseada em coisas que não vemos. Actually, the religion of wisdom, the way of wisdom starts. Então, na verdade, a sabedoria começa com a fé. Nós não conhecemos, não tem aparência, mas apenas confiamos em Deus. Confiamos no invisível. Então o resultado irá lhe dizer que você fez a escolha certa. Você não saberá agora, apenas no futuro. O invisível, a falta de aparência, é essencial para a sua fé, para o amor e, na verdade, para a vida. Diante de uma situação mundial em que, às vezes, nós preferimos uma aparência, uma imagem que não é real, né? Nós temos aí o desafio de sermos autênticos, porque isso está relacionado com a nossa fé. Achei interessante essa colocação. Crer no invisível, aquilo que eu não vejo, é a fundamentação da minha fé. Como que a gente como nós podemos livrar-nos dessa... Porque a gente é envolvido por vender uma imagem que realmente lá no interior nós não temos, não somos, né? Como que a gente pode vencer isso? É interessante, né? Hoje todo mundo quer passar uma imagem, quer vender uma imagem. E às vezes o meio em que nós vivemos impõe isso. E as pessoas começam a ser artificiais, não são autênticas. E isso traz um peso, um fardo, uma amargura, porque não é fácil você encenar um tempo, é uma coisa. Você viver constantemente tendo que encenar, mostrando que você não é, imagine que é um desgaste muito grande. Atuando, né, pastor? Atuando na vida. Exatamente. Atuando no sentido de como se estivesse apresentando uma peça, né? Como o autor da lição ele apresenta aqui, a beleza faz parte realmente da vida. Deus criou o belo. Ele criou o belo. Só que o perigo, o problema está quando a gente coloca sempre essa aparência à frente e quase que como o todo. Eu fico pensando assim, quando a gente vai comprar um carro, por exemplo, um amigo meu um dia me deu uma receita, falou, olha, cuidado com a aparência do carro, não fique preocupado com a lataria apenas. O mais importante do carro é motor e câmbio,
porque a lataria do carro você pode depois consertar mais facilmente, mas o motor e o câmbio, se houver problema, aí, meu amigo, é muito dinheiro envolvido. Assim também a vida. Não podemos dar uma ênfase só na aparência exterior. E é o que a gente percebe que muita gente, e cada vez mais a ênfase é na aparência, no exterior. E isso gera problema. Tem uma frase interessante ali, o problema não é a beleza, não é a beleza, mas é quando isso se torna a nossa avaliação. Isso é complicado, né? Ser belo, qual o problema? Né? Para ser mais exato aqui, é critério, né? Quando se torna o critério para avaliar. Não, ele tem um rostinho bonito e tal, então... Quando nós vamos para o começo da Bíblia, nós vemos que Deus criou tudo bonito, tudo perfeito, e não há nenhuma dificuldade com isso. Agora, se eu julgo uma pessoa, o pastor Edmilson mencionou do carro, se eu julgo um carro somente pelo que eu estou vendo, eu posso me decepcionar. Então, a gente precisa aprender a valorizar também aquilo que não se vê. E pensando em termos de fé, a fé é crer naquilo que não se vê. O nosso guia vem inclusive aqui apresentando o caso, o temor que nós temos quanto, por exemplo, aos ardis, às artimanhas de Satanás. E você para pensar, Adão e Eva lá no Jardim do Éden, e como que a serpente enganou Adão e Eva. Oh, que cilada maldita! A serpente contra o jovem casal. Mas o nosso guia apresenta aqui uma das maiores armadilhas que existia ali naquele ambiente, era o coração de Eva, né? E hoje também, o guia coloca aqui que a pior armadilha que nós temos hoje é o fingimento, sabe? E muitas pessoas, vivemos numa sociedade onde as pessoas vivem uma máscara, e até mesmo é o tema do nosso guia, né? Por trás da máscara. É muito fácil você apresentar algo como um ator, como uma atriz, você falar as palavras, o que você vive, até mesmo por trás de um sorriso, não é verdade? Então, eu creio que esse estudo, ele vem realmente num momento em que nós iremos crescer muito. Sabe, exatamente. Eu fiquei pensando na questão das mídias sociais, as páginas que a gente, né, produz, e a gente pode colocar ali uma imagem e não revelar exatamente, essencialmente, quem nós somos. O guia, na introdução, trouxe uma frase interessante. Nós precisamos ser cuidadosos, não só com o que dizemos aos outros, mas com a nossa maneira de interpretar o que os outros nos dizem, para que a gente tenha uma imagem, não crie uma imagem que não seja irreal. É como o verso principal aqui, Provérbios 25, verso 6, né? Posso ler aqui agora, inclusive, dizendo: por favor, pastor. Não se engrandeça na presença do rei, e não reivindique lugar entre os homens importantes. É como Tiago também enfatiza, não se assente nos primeiros lugares, permita-se ser convidado, não é verdade? Não se engrandeça. Há também um pensamento que diz, os outros é que te louvem, porque se você mesmo de repente se apresenta como sendo grande, depois você não é aquilo, passa por envergonhado até mesmo, né? Então, cuidado com o fingimento. E nós temos aqui uma via de mão dupla, né? Por um lado, nós não podemos viver uma máscara. Temos que ser honestos, demonstrar o que realmente somos. Por outro lado, temos que estar atentos, porque muitas pessoas, infelizmente, vão tentar aparentar algo para nos enganar. Vão usar de aparência, vão usar de palavras, como a serpente fez com Eva, suaves, demonstrando querer o bem, mas na verdade as intenções são outras. Nós vamos entrar nessa questão, porque o Guia de Estudos trabalhou bem, cuidado com os discursos, né? Exatamente. Cuidado com os bons discursos. Eu queria trabalhar um pouquinho o que está em Provérbios capítulo 25, verso 2 e 3. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. E agora o 3, como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Qual é a ênfase nesse texto? A glória, o que significa aqui? Que a glória de Deus é encobrir as coisas. Parece que no português a gente se encobrir aqui pode deixar uma
uma interrogação, né? É interessante que aqui, sabe, Salomão está colocando a questão de como ele vê Deus, vê a glória de Deus na perspectiva dele. Nós não compreendemos todos os mistérios de Deus ou da criação de Deus. O verso 3 complementa essa realidade ao dizer: como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Falando aqui no rei, mas assim como nós não podemos calcular a distância que tem da terra ao céu, até que momento que a atmosfera, estamos falando da atmosfera, estamos falando do espaço sideral, nós não compreendemos tudo sobre Deus. E quando uma pessoa olha, fala, que mistério, ela crê em Deus, que Deus maravilhoso é esse que temos. Olha o universo, olha a criação, e se olhamos para uma flor e começamos a aprofundar e ver cada detalhe, que Deus maravilhoso é esse que temos, que pensou em cada detalhe e que tem tantos mistérios que nós não alcançamos. Aí se revela a glória de Deus, muito acima do que nós, seres humanos limitados, somos. E o não compreendermos e não entendemos todo esse mistério eleva ou ressalta a glória divina. Eu lembro de uma frase que eu dei aula 5 anos de Bíblia, para ensino médio, e uma frase que sempre os alunos, pastor, de onde vem Deus? De onde veio Deus? O desejo de, como nós olhamos para as coisas e damos, né, dizemos de onde veio, essa busca, esse desejo do coração de querer saber de onde veio, como é Deus, de onde veio Deus. Está bem claro aqui que esse encobrir Deus não pode ser compreendido, ainda mais pela limitação humana, compreensão humana. Há um texto bíblico, Deuteronômio 29, no versículo 29. Boa lembrança, pastor. E aqui diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então é bem claro aqui Moisés ao escrever, há algumas coisas que Deus com alegria nos revela, outras coisas não compete ao ser humano entender algumas grandezas. E é bom lembrar que nós teremos a eternidade para conhecer melhor o nosso Deus. E fica aqui um convite aos nossos ouvintes, vamos para os céus, lá iremos conhecer mais ainda o nosso Deus. A gente às vezes se encontra com pessoas que começam a duvidar de Deus simplesmente porque não conhecem tudo sobre Deus, certo? E o texto aqui de Provérbios diz que a glória de Deus consiste também em ocultar algumas coisas. Esse Deus tão grande, não dá para nós o compreendermos, mas o importante aqui, o bastante que Deus se revela, é aquilo que é necessário, suficiente para a salvação e se cumprir na minha e na sua vida, este plano de Deus. Porque a gente, sim, pastor. Há um conto antigo que diz que um jovem estava ali abalado, querendo compreender os mistérios de Deus. E numa manhã, um sábio, para dar uma lição a esse jovem, parou na beira do oceano e com uma caneca começou a pegar parte da água do oceano e colocar dentro de uma concha. E o conto diz que o jovem ia passando, ficou intrigado com aquilo, ele colocando uma caneca de água do oceano dentro da concha que se transbordava, e o jovem intrigado perguntou: o que o senhor está fazendo? Ele falou: eu estou colocando toda a água do oceano nessa concha. E o jovem começou a rir: mas que idiotice, você não está vendo que você não consegue colocar toda a imensidão da água do oceano dentro de uma concha? E aí o conto diz que o sábio olhou para o jovem e disse: como é que você espera então colocar a imensidão dos mistérios de Deus dentro de seu cérebro que não passa de uma concha? Hoje nós somos limitados pelo pecado e é impossível compreendermos tudo. Mas como o pastor Edmilson bem disse, ao longo da eternidade, sem as limitações que o pecado nos impõe, vamos começar a desvendar e a compreender esses mistérios hoje inalcançáveis. Teremos uma eternidade para isso. Nós vamos para o intervalo, guardemos as observações, em seguida a gente tem algumas questões muito interessantes para abordar ainda aqui nessa sequência, que é a glória, vou colocar por outro lado, o que constitui a glória dos reis é a sua disposição para serem investigados. Então, por outro lado, os reis querem revelar tudo aquilo que fazem, querem revelar o seu discurso. Tá bom? Ok. Depois do intervalo, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Que sejamos, pela graça do Senhor, autênticos, verdadeiros, sem máscaras,
e que a gente entenda que acreditar no invisível é necessário para a nossa salvação, porque esse é um ato de fé. Nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Eu tenho um convite especial para você. Quero lembrá-lo que em toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no sábado pela manhã, existe o momento do Lições da Bíblia, que é dividido ali em classes, em pequenos grupos, e você tem a oportunidade de aprender mais da Palavra de Deus. Acesse o endereço que está na sua tela, encontre a Igreja Adventista mais próxima da sua casa. Você é o nosso convidado especial. Chega lá e diga assim, olha, sou convidado do programa, da TV Novo Tempo, do programa Lições da Bíblia, e eu quero participar aí da discussão, como é feito aqui com os nossos convidados, tá bom? Não esqueça. Amigos, vamos adiante? Vamos lá. Só para fechar a ideia da segunda parte do verso, a glória dos reis é esquadrinhar as coisas. Deus encobre, a glória dos reis é esquadrinhá-las. Vamos dar. A ideia aqui, um Deus ilimitado, Deus é ilimitado, então existe um limite por parte humana em esquadrinhar esse Deus, em encontrar essa revelação máxima de Deus. Nós vamos ter sempre uma limitação. Agora, para um homem limitado, um rei limitado, então agora permite-se esquadrinhá-lo ao máximo, podemos assim entender, não é? E, inclusive, nosso guia de estudo tem aqui um pensamento, eu quero aqui citar, que diz assim, a transparência e a prestação de contas devem ser a primeira qualidade da liderança. Muito bom. Bonito você ver numa pessoa de destaque, um líder de alto nível, um líder transparente que se permite ser esquadrinhado, que, olha, a vida pública, por exemplo, ou mesmo um líder religioso, não tem nada que esconder, porque somos limitados. Então, facilmente vamos chegar a conclusões sobre uma pessoa. Agora, é triste você ver, às vezes, uma pessoa que fica escondendo fatos, escondendo sobre a sua pessoa em si. Parece que ela tem algo que não quer que se revele. Aí vem a questão, novamente, da máscara, né? De demonstrar o que não é. Porque uma pessoa que realmente vive aquilo que ela ensina, que ela professa, Exatamente. não há nenhuma dificuldade em ser esquadrinhada, não há dificuldade em ser avaliada, em prestar contas, porque ela faz jus àquilo que de fato ela acredita, àquilo que de fato ela vive. Eu quero citar, e aproveitar para ler, não vou ler todos os versos, mas 2 versos, da citação deste pensamento, de um verso bíblico que é Deuteronômio 17, 14 a 20, que aqui é a eleição e os deveres de um rei. E aí lá está assim no verso 18, Deuteronômio 17, 18. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele, seus filhos, no meio de Israel. Um guia e uma vida de autenticidade baseada neste guia, e que as pessoas percebam que ele estava fazendo aquilo que Deus desejava. Muito bem colocado. Podemos ir adiante? Tem algum comentário aqui? Não. Ainda? Okay. Posso ir adiante? Podemos. Eu acho que a lição aqui, a parte de segunda-feira aqui, tem muito para a gente falar aqui. Exatamente. Eu quero ler o texto de Provérbios 11, 12. 26, 11 e 12. Isso, 26, 11 e 12. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele.
A gente vai voltar à questão da sabedoria aqui, de novo, e aqui revelando aquele indivíduo que acha que nele, está a verdadeira sabedoria, ele pode fazer as coisas do jeito que ele quer. Ou seja, ele constrói agora a sua verdade. Quando ele constrói sua verdade, não existe mais uma verdade absoluta. Ou seja, tudo É relativo. é relativo. É relativo. E isso tem se modernizado muito, né? Tem se falado, especialmente no mundo ocidental, de que cada qual tem a sua própria verdade. Que às vezes o que é verdade para mim não é para você, não é diferente para o pastor Edmilson, e assim vai. E a gente até entende que possam existir determinadas verdades ou supostas verdades culturais, contextuais e que mudam com o tempo. Por exemplo, um determinado tipo de roupa é apropriado para aquele ambiente. Com o tempo isso pode mudar, Naquele país, pode ok, ser diferente. ok. Agora, Lembrando que sempre, só para uma acréscimo, sempre por trás dessa verdade, ela tem um princípio. E esse princípio, ele valerá. ao longo dos anos. Nesse caso, a gente está falando de costumes, né, que são, Sim. né, que estão, mas sempre o princípio haverá. Né? Sim. Agora, quando nós pensamos em ordem moral, se nós relativizarmos a verdade, aí nós incorremos em sério problema. Por quê? Por exemplo, se eu penso que numa questão moral, tirar a vida do meu próximo é relativo. Em alguns momentos se justifica. Nós deixamos de ter um padrão que visa nos proteger, nos resguardar. Então, a vida ela é importante, você não negocia isso. E aí vem um outro quesito. A partir do momento que eu creio que Deus é Deus, de que a sua palavra é a Bíblia Sagrada e que está aqui para nos guiar, eu tenho isso como verdade absoluta, eu tenho um guia, eu tenho outras verdades absolutas, que não são impostas por um Deus tirano. Quando a gente avalia a fundo, a gente vê que são orientações para o nosso bem, para a nossa proteção, como nós vimos na semana passada, por exemplo, no tocante à alimentação. Só quero colocar um detalhezinho, quando o senhor está se referindo à questão do tirar a vida, está colocando isso de forma intencional. Exatamente. Certo? De forma intencional. Exatamente. Só pra... Acidentes podem ocorrer. Exatamente, de forma E intencional. é interessante que o só- Antigo Testamento, ele trabalha isso. Isso, que é a Quando base acontecia bíblica. Né? um acidente e se tirava uma vida, o procedimento, e sim, quando sim. havia intencionalidade. Sim. Esse Exatamente. aspecto Foi da muito relatividade... interessante essa colocação. Eu só queria, Tá. só para fechar Completa, aqui, pastor, que eu quero não, dizer só algo para aqui fechar também. com essa ideia, os riscos de relativizar a verdade. O risco, né, que você colocou. Só queria que você fechasse aqui. Ok, vamos pegar esse ponto. A Bíblia diz, o mandamento, não matarás. E agora nós relativizamos. Bom, em alguns momentos eu posso matar. Então, quais são os momentos? Eu estou numa situação, minha família está passando necessidades e é mais importante para mim ter a minha família suprida do que atender ou do que manter a vida do próximo. Então, para suprir a necessidade da minha família, eu vou roubar, vou matar. E eu penso que isso está correto, porque essa é a minha verdade. Por que outros têm que impor sua verdade sobre a minha? Então, você perdeu todo um padrão de proteção, de harmonia, que é fundamental. Muito bom. A perda, eu acho que aí está a grande questão. Você perde o princípio, que é harmonia e proteção. Muito bem colocado. Sim, pastor? Esse aspecto da relatividade da verdade não é de hoje que ele acontece. A gente encontra na Bíblia, e o nosso guia até comenta aqui o texto de Juízes, capítulo 21, no versículo 25, uma época em que o povo de Israel viveu um pouco esse estilo de vida no meio deles. E lá diz assim o texto bíblico: naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. A relatividade da verdade, hoje em nossos dias também, ela traz isso. Verdade para mim é aquilo que me é conveniente, desde que eu não esteja fazendo o mal para alguém, quem sabe, na verdade. Agora, a gente encontra, por exemplo, na Idade Média, por exemplo,
partindo do pensamento do filósofo René Descartes, por exemplo, surgiu a chamada dúvida hiperbórica. E o que era a dúvida hiperbórica? Tudo aquilo que eu encontrar o mínimo de dúvida daquele assunto, daquela coisa, quem sabe, é o retraimento completo. Então é mentira, então eu duvido, então não é verdade. E partindo desse ponto, muitas pessoas hoje, elas chegam a viver então, de novo, essa relatividade da verdade. Ou seja, a Bíblia, por exemplo, algumas pessoas, não dá para se comprovar tudo da Bíblia pela ciência. Então eu me nego a crer na Bíblia, porque ela não dá para colocar toda a Bíblia num tubo de ensaio, certo? E daí então vem esse estilo de vida do relativismo hoje em dia. Mas aí agora eu concluo com as palavras do pastor. Mas nós temos um Deus que é a verdade. E quando eu olho para Jesus Cristo e eu ouço dizendo, eu sou a verdade, e a Bíblia são as suas palavras, então a Bíblia é a verdade também. Então eu posso dizer, há uma verdade absoluta, vinda desse Deus maravilhoso, esse Deus que é a verdade. Muito bom, e quero sublinhar a frase então que está no guia de estudos, a palavra de Deus e as verdades, a segunda parte aqui, no fim das contas precisamos sempre submeter nossos pontos de vista à palavra de Deus e às verdades nela contidas. Exatamente. A palavra de Deus deve ser a nossa fonte suprema de conhecimento sobre o certo e o errado, sobre o bem e o mal. Um chamado aí a buscarmos a palavra de Deus. E por falar aí, pastor, em verdade relativa, até ser preguiçoso, para algumas pessoas ser preguiçoso, dá para se justificar a preguiça de alguns, né? Exatamente. Para descansar no balanço da rede e então dizer é justificável, porque não tem emprego, porque a vida não vai bem, e então não tenho forças para comer, para pegar. O provérbio que diz aqui que o preguiçoso não tem força nem para pegar o bocado de comida e colocar na própria boca. Como entender numa sociedade a questão da preguiça? O balanço da rede faz bem no final da tarde, depois de um dia de trabalho. Mas não como o resultado da preguiça, mas o resultado do muito trabalho. Exato, né? No final da tarde, o balanço da rede faz bem. Qual é a orientação, então, do texto bíblico, da inspiração no tema, de novo, né? A gente está voltando ao tema da preguiça, o que está em Provérbios capítulo 26, do 13 ao 16, eu quero ler o 15. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer o trabalho de levar a boca. É duro, né? Essa é uma analogia forte que o livro de Provérbios faz. Hoje em dia alguns dizem, né, quando a preguiça está tanto, falam, você quer até que eu mastigue a comida para você? E a Bíblia nos adverte contra a preguiça. Nós não fomos feitos para sermos ociosos e completamente dependentes de outros, e nem nos acharmos sábios como um fim em nós mesmos, principalmente se for devido à preguiça intelectual. O texto completo, o senhor destacou aí o verso 15, para mim talvez a pior parte seja esta, de quando nós nos julgamos ter toda a verdade e nós nos fechamos em nossas próprias posições e não paramos para avaliar, para ouvir. Isso é uma insensatez sem medida ou motivada por uma preguiça intelectual, onde o que eu já aprendi até aqui está bom, eu fico com essa verdade, a tomo como absoluta, e aí vem o equilíbrio do que viemos falando até aqui. Às vezes nós não temos todas as informações. O que julgamos ser uma verdade absoluta, na verdade não é a verdade absoluta, porque nos falta mais informações. Sim, pastor. A preguiça aqui, ela é colocada como, é vista como uma máscara também, porque é bom a gente entender, porque há momento realmente, e o próprio Salomão diz, há momento para tudo. Então também não é assim, trabalhar excessivamente para não ser visto como um preguiçoso. Há momento de realmente você parar, depois de muito trabalho, e balançar na rede. Mas a preguiça, ela é uma máscara, é a pessoa que se esconde atrás de uma coisa e demonstra indisposição para o mínimo possível da vida, né? Então é bom a gente ressaltar esse item aqui. Muito né? bom. Muito Porque bom. aqui temos até
alguns pensamentos dentro de Provérbios. Olha só, nunca desfrutaremos a beleza da rosa se não corrermos o risco de ser machucados pelos espinhos. Nunca seremos capazes de seguir em frente se tivermos medo dos obstáculos. Não é? Isso aqui é muito importante, a gente ter isso em mente. As perdas, são as perdas. Nós vamos para o intervalo, o pastor tem um comentário, na volta do intervalo, guarda aí, não esquece, tá bom? E a gente volta. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, que pela graça do Senhor, por sua iluminação, nós tenhamos sensibilidade, atuação do Espírito Santo e sempre busquemos a Bíblia, que é uma verdade absoluta. E por orientação da palavra, nós busquemos trabalho, atividades para não perdermos as oportunidades. Nós já voltamos. Estamos voltando, esse é o nosso último momento do programa de hoje. Uma discussão agradável, profunda, que faz a gente refletir para crescermos, termos uma vida mais feliz, sermos verdadeiros e não usarmos a máscara, porque nós estamos buscando aquele que é o invisível, o Senhor. Nós não entendemos tudo sobre Ele, mas sabemos que como ato de fé, com um ato de fé, Ele está buscando, fazendo o melhor por nós. Você tinha um comentário? Eu queria destacar aqui que o texto de Provérbios 26, a partir do verso 13 aí, começa colocando que o preguiçoso às vezes não quer sair e diz que tem um leão na beira da estrada. Às vezes nós temos realmente diante de nós desafios tremendos, mas agora nós não vamos conseguir nada se nós cruzarmos os braços e pensarmos, está vendo esse problema, esse empecilho, nós temos que avançar. Preguiça não vai nos ajudar. E aí vem a segunda analogia, que é da porta, né? Como que presa uma dobradiça, você empurra, ela abre e fecha, mas não sai do lugar. Então, se nós não avançarmos, a despeito dos desafios que estão diante de nós não chegaremos a lugar nenhum. Então, temos que estar avançando, não podemos ceder à preguiça. Pastor, comparando aqui com a dobradiça, eu diria assim, preguiçoso não é só aquele que não faz nada, mas também pode ser aquele que está fazendo alguma coisa, mas poderia estar fazendo mais ainda. A dobradiça tem uma função, mas é uma função limitada, só ir e vir, não é verdade? Contentar às vezes com pouco, né? Estagnar ali e ficar. Me veio à mente isso aqui agora, assim, porque às vezes eu posso fazer mais, e tem pessoas que estão há anos na mesma vida e pensam que fazem alguma coisa. Lá no fundo, você pode fazer mais? Então vai mais além. Para isso fomos chamados. Eu lembro que nós já discutimos isso em algum programa aqui, quando nós falamos que os olhos do Senhor estão sobre todos, bons e maus. Então, Ele está vendo quando eu estou fazendo... Cozinhando o galo. Como diz no interior. Exatamente. Nós vamos adiante aqui, Provérbios 27, versos 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Nós voltamos a esse assunto, nós já trabalhamos aqui um pouquinho em alguns momentos aí, mas eu creio que é importante, é relevante, a gente tem dificuldade de falar, a gente tem dificuldade de ouvir. Que dicas que vocês oferecem ao nosso telespectador? Esse é um assunto interessante, pastor Gilmar. Eu costumo, às vezes, comparar aqui a missão de um pai, de uma mãe, de educar os filhos. Nossos filhos erram, é natural. Como nós, né, pastor? Como nós. E agora, o que um pai e uma mãe faz? Quando um filho erra, busca um caminho que não é o melhor para ele, e a gente que já está adulto compreende, a gente deixa, não liga, ou às vezes a gente vai lá, repreende, conversa, senta, diz que não é o melhor caminho. Algumas vezes, por exemplo, educando meus filhos, que hoje já estão grandinhos, eu tive que sentar com os dois, conversar. Às vezes eles recebiam um castigo, deixavam de ir a um determinado local, de receber alguma coisa,
para que pudessem refletir. No momento, aquilo pode soar duro. Agora, é interessante que uns dias passados, os filhos percebem, eles sentem, puxa vida, quanto meus pais me amam. Eu já ouvi, às vezes recebendo ali um feedback agora que eles estão grandes, de que o que foi duro no momento de uma repreensão, a diferença que isso fez na vida. Então, quando nós realmente amamos, quando nós realmente nos preocupamos com alguém, às vezes nós repreendemos. E interessante é que até os 7 anos, sabemos, até os 7 anos é o período maior em que a criança forma o seu caráter, não é verdade? E é nesse período que elas são mais francas e que os pais têm mais acesso a elas para correção, dizer isso não pode, isso pode. Agora, a gente cresce e o detalhe é que às vezes nós não admitimos que alguém nos repreenda. Não admitimos ouvir uma palavra de que nós estamos errados em algum ponto. Fica assim uma questão, qual é realmente o melhor estar sempre cercado de amigos? É realmente terrível assim termos inimigos? E esse é o verso que o pastor leu aqui agora há pouco, não é verdade? Que ele chama atenção do cuidado, é o verso 5 e 6, né? Melhor é a repreensão franca, leais são os feridos de quem ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, ele parece que é um amigo, mas em realidade ele não é. Isso eu tinha observação para fazer. Sim, aí são 2 pontos, né? O amigo genuíno, ele às vezes, como o trocadilho que o guia faz aqui, pode ser visto como inimigo, porque dói ser repreendido. Quando você vai ser submetido a uma avaliação, seja em que aspecto for escola, trabalho e tudo, às vezes ouvir a verdade ali de falhas, de limitações que temos, dói. Mas quando ela é feita em amor e é franca, isso nos beneficia. Então esse não é um inimigo, de verdade é um amigo. Agora eu queria que vocês dessem uma dica, porque alguns às vezes não têm habilidade de fazer isso. Eu sou seu amigo, né? Então, por outro lado, outros têm dificuldade de ouvir. Vamos dar uma dica simples, assim, como a gente ter habilidade para chegar, eu creio, ainda que possa ferir, e vai ferir, por isso o provérbio diz, melhor é a ferida, né? Leais são as feridas feitas pelo aquele que ama, do que o beijo daquele que te odeia, né? Mas como eu posso desenvolver habilidade? Eu diria 2 coisas. Primeiro, ouça as críticas do teu inimigo. Nem sempre é apenas por acusação e por crítica. Ouça alguém que você imagina que não gosta de você e que fala algumas palavras que te ofendem. Ouça, não no sentido de você viver aquilo, mas avalie se o que ele está falando realmente procede, né? Agora, por outro lado, o amigo, já que é teu amigo, pergunte. Tenha capacidade de perguntar sobre alguma coisa na minha vida, talvez, que você não concorda. Pergunte para sua esposa, pergunte para um filho. Um amigo meu me disse, olha, a gente tem uma reunião de família em casa, de vez em quando. E a gente ali pergunta, a gente abre o coração e às vezes não é fácil ouvir, sabe? Mas é importante a gente ouvir. Agora, dentro desse aspecto do cuidado, eu acho que se a gente gosta de alguém, se a gente ama, a gente tem que ir e alertá-lo. Agora, o tato é fundamental. Então, cada pessoa pode requerer uma abordagem diferente. Se eu conheço a pessoa, eu sei em que ela é mais sensível. Eu me recordei aqui do caso de Davi, quando errou e acabou mandando matar Urias, e Natã, quando foi incumbido de ter que conversar com ele. Bom, não era uma situação... Conhecia muito bem, né? Não era uma situação fácil e alertar um rei. Exatamente. E vejam como ele abordou. Ele narrou uma história que sensibilizou o rei Davi e depois fez analogia. Brotou a indignação. Isso. Né? Aí ele compreendeu. Então, nem sempre a abordagem direta vai ser a melhor. Aí, cada caso, vem a sabedoria que Deus tem que nos conceder aqui. Nós precisamos de Deus para isso, para ajudarmos a quem amamos. A palavra de Deus sempre é a fundamentação. A gente tem muitas orientações, conselhos sobre isso. Mas eu queria dar uma sugestão de leitura. Vocês, não sei se já leram o livro Conversas Decisivas ou Conversas Cruciais. É um livro interessante, principalmente para você que talvez tenha uma função de liderança,
que tenha que administrar essas situações, tem que chamar a atenção. Então é um livro interessante, tem dicas ali bem interessantes de como nós podemos às vezes ter uma conversa decisiva, crucial, chamar a atenção, mas orientações de como a gente pode ter habilidade. Dentro do assunto, ou seja, precisamos tirar a máscara e, com humildade, em algum momento dizer no que posso melhorar, no que devo melhorar. E o texto aqui, há um provérbio que o nosso guia cita aqui, Provérbios 27, o verso 17. Como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Nós precisamos uns dos outros. Podemos afiar a nossa vida, ou seja, podemos ser melhores quando nós humildemente abrimos a guarda um pouquinho e então perguntamos para um amigo, ou quem sabe até ouvimos o inimigo. Eu quero até ler a Podemos frase, crescer. pastor, quero até ler a frase, amizade provada, é a frase que está comentando exatamente o verso que você comentou. A amizade provada pela verdadeira confrontação não só melhora em qualidade, mas também estimula e fortalece ambas as personalidades. Então fica aqui a dica. Você tem comentário que eu interessante, quero ir pastor, adiante? nós fizemos, eu e um outro pastor amigo, nós fizemos um acordo há um tempo atrás, de um ajudar o outro. Então, quando um percebe que, olha, isso não é o melhor, a gente liga, fala assim, olha, pensa nisso, reflete nisso. Isso tem sido muito positivo. Às vezes dói quando eu ouço dele, imagino que dói nele também quando eu falo algumas coisas, mas Verdade. ambos temos ganhado muito com E isso. fica assim um detalhe, qual o limite para que alguém seja meu inimigo? Porque, sabe, esse é um assunto, aqui e ali a gente... Biblicamente não, eu diria assim, eu entendo da forma como você está falando, mas biblicamente não, eu tenho que Então, amar todas pois as é, pessoas, mas né? Algumas até não. quando? Até quando? Abraão Lincoln, por exemplo, ele chegou ao entendimento de que ele poderia fazer dos inimigos dele a principal ferramenta para o crescimento e para o sucesso dele. E ele dizia assim, eu destruo meus inimigos quando faço deles meus amigos. E dizia, dou graças a Deus pelos meus inimigos. Eles que não me deixam ir para a derrota, enfim, não é? Então é o seguinte, eu posso transformar inimigos em amigos. Às vezes, um convite para um almoço, uma refeição, uma palavra. Às vezes, alguns ficam com aquele negócio, fulano é terrível, não gosto dessa pessoa, é meu inimigo. Mas, por Deus e o Espírito Santo, em nossas vidas, a gente pode estar transformando isso aí e não é impossível. O verdadeiro amigo buscará a orientação do Espírito Exatamente. Santo, a sensibilidade para com habilidade, Isso. como vocês comentaram, chegar e falar a verdade, né? O verdadeiro amigo será esse. Jesus deu muita ênfase, não apenas nos amigos, mas ele dizia, olha, trabalhe com os teus inimigos. Exatamente. Não porque eles não são, às vezes são realmente pessoas que perseguem, mas é possível transformar, né? Muito bom. Vamos lá. Último momento aqui, Provérbios capítulo 26, verso 17, trata um outro assunto que está muito ligado aos relacionamentos. Quem se mete em questão alheia, 26, 17, é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Gostei muito desse provérbio aqui. A dificuldade que algumas pessoas têm, a gente encontra isso, de se conterem e, pelo contrário, se intrometem em questões que ela não tem nada a ver. Quais são os resultados para o dia a dia, principalmente para os relacionamentos? Olha, o título do dia aqui já é interessante, né? Agora há pouco estávamos falando do amigo, que às vezes aparenta ser o Como inimigo. inimigo. Agora é o contrário. Agora, e aqui é muito perigoso. Esse é o inimigo, aquele que às vezes quer o nosso mal, mas vem disfarçado de um ar de amigo. E aí ele traz a fofoca, maledicência. Viu aquela pessoa que quer conhecer tudo da tua vida? Olha, quer eu sou seu se amigo, intrometer? então eu vou te dizer uma Toma coisa. cuidado com isso, só tem fulano falando aquilo. Já ouviu essa outro. frase, né, Denise? Sou seu amigo, vou te contar Vou te uma falar coisa. uma coisa aqui como teu amigo, tá? Se não fosse, mas se você achar que não, o outro, não, então fala. Termina, Guilherme. Então, o texto adverte deste que faz a fofoca, daquele que começa a se intrometer em tudo. Não é o tema aqui, mas eu gosto muito de um provérbio que diz assim, não seja muito frequente na casa do seu irmão para que não aborreça.
Alguns não é que são frequentes, alguns querem se intrometer em tudo Pode da tua achar. vida, querem estar ali futucando tudo da tua vida para depois usar isso de maneira não muito E correta. sabe qual é um grande problema nesse assunto aqui? É que este que fomenta a fofoca, fomenta a intriga, ele é alguém que está de fora, entendeu? Ele só fomentou. O que gerou daquela conversa, ele está fora, qualquer coisa ele fala, não, eu só conversei. Agora, terrível aqui é a pessoa que está envolvida em dar corda, em dar atenção para essa fofoca, para esse suposto e falso amigo que veio dizendo, olha, eu vou falar para você uma coisa aqui, mas assim, só entre nós, fulano falou de você isso, e eu não quero que você fique sendo enganado, tá? Então é muito perigoso. E eu daria aqui um conselho, cuidado com aquela pessoa que vem falar isso para você, porque ele está fora. Agora, você que vai depois pagar as consequências por dar atenção a uma mentira ou mesmo uma hipotética verdade, mas que você poderá depois sofrer com isso. O texto que eu Achou? Eu mencionei, estava procurando. encontrei. Qual Está aqui que é? é o verso 17 do capítulo 25 de Provérbios. Diz assim, não sejas... 25, 17. 25, 17. Está aí pertinho. Que a gente Não tem. sejas frequente na casa do teu próximo, eu tô- para que não se enfade de ti e te aborreça. Então- Alguns são assim, querem se intrometer em tudo, e aí trazem fofoca. E o ponto, o ápice aqui do capítulo 26, verso 17 a 23 para mim, é aquele que literalmente engana o próximo, e quando isso vem à tona, ainda tem a cara de pau de dizer, olha, foi só uma brincadeira, eu só estava brincando. É uma situação extremamente complicada. Há um pensamento aqui da escritora norte-americana Ellen White, Por favor, eu gostaria pastor. de trazer aqui. Ela diz assim, a verdade é de Deus, o engano em todas as suas múltiplas formas é de Satanás. Muito bom. Pastor, eu queria acrescentar, não podemos falar a verdade, a mesma Isso. Ellen White, não podemos falar a verdade a menos que a nossa mente seja continuamente dirigida por aquele que é a verdade. Quero agradecer muito aos amigos por esses momentos, foi uma grande bênção, nós vamos agradecer a Deus mais uma vez. Que sejamos verdadeiros, Isso. que não usemos, Tiremos a máscara. tiremos né? a máscara para que a gente tenha assim uma vida autêntica e que a gente contribua nos nossos relacionamentos. Amém. Vamos Amém. orar? É o nosso desejo. Pai do céu, mais uma vez, nossa gratidão pela Tua palavra, que o Espírito Santo nos ilumine todos os dias para que ela faça parte da nossa vida, para que contagiemos as pessoas que estão ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez. Foi muito bom ter a sua companhia. Não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o nosso próximo programa, Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.